Oi, minhas paixões, eu sou Roberta Freitas. Fica a dica aqui para vocês, mais uma semana, e vamos falar hoje sobre saúde. Que momento, né, que estamos passando no nosso país, na nossa região, no nosso mundo, o mundo inteiro passando por essa situação. Mas vamos passar hoje algumas dicas. Convidei dois profissionais de excelência, grandeza para vocês, para passar algumas dicas. Hoje recebo aqui no Fica a Dica. Infelizmente, não tive o prazer de fazer muitas perguntas e bater aquele bate-papo já acostumado de bairro Alberta, para você que acompanha. Se você não me acompanha, acompanha também na TV. Mas, infelizmente, hoje não foi possível. Então, mas convidei dois profissionais de excelência e grandeza. Muito obrigada, doutora Alba Ikuta e doutor Caio Guerra. Doutora Alba, que é pediatra aqui em Ilhéus, e doutor Caio, que é psiquiatra aqui em Ilhéus também, na nossa região, ambos atendem na região. Doutora Alba, gente, ela já vem há um tempo falando sobre essa situação do coronavírus, não é de agora. Por isso, esse meu contato com ela, que você me pergunta. Aí você pode estar pensando aí, por que ela trouxe uma médica pediatra para falar sobre o coronavírus? Gente, ela não é de agora que a doutora Alba está trazendo as precauções e falando sobre o coronavírus. Isso me chamou muita atenção, porque além de pensar nas crianças, ela está pensando em todo mundo. E é o que devemos pensar. Não só nas crianças, mas também nos idosos, nos pais, nos responsáveis pelas crianças. Como lidar, você sabe? Remédio caseiro. Será que vale a pena aquele chá? Porque tem muita gente dizendo, toma chá para não sei o que, coloca isso com isso. Vale a pena? Vamos acompanhar as dicas de doutora Alba Ikuta? Acompanhe aí, que eu volto já já. Me foi pedido que eu falasse algumas dicas de como a gente deve proceder nesse momento que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. Toda essa doença, o Covid-19, tem causado uma doença que está nos deixando em um momento muito singular, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o pânico. Vamos evitar o pânico. Vamos procurar ter calma. Vamos orientar as crianças, não amedrontá-las. As crianças são muito sensíveis. Então, eu tenho recebido crianças com medo do vírus, mas o medo nos paralisa. E a gente precisa trocar o medo pela atitude, pela ação. Então, ensinar as crianças como é que elas devem lavar as mãos, os cuidados de higiene que devem ter, por que elas devem estar ausentes do convívio com os idosos, do convívio com os avós, com as pessoas mais próximas, por que elas não estão brincando juntos com um monte de amiguinhos, por que não estão na escola. Então, as crianças precisam entender. Elas são sensíveis, mas elas entendem muito bem quando a gente explica, talvez de uma forma mais lúdica, mas sem amedrontá-las. Isso é bem importante. Outra coisa, nós precisamos ter informações seguras e confiáveis. A gente não pode acreditar em qualquer besteira e muito menos repassá-las. Tudo que recebe em WhatsApp sair repassando. Então, gente, não dá mais, né, para acreditar que chás, que gargarejo, que erva doce, erva cidreira, sei lá mais o que, o chá disso, o chá daquilo, vai curar esse vírus, né? Eu acho que isso não cabe mais. Todo mundo pesquisa e trabalha em torno de uma cura, de uma vacina, e não dá para a gente estar propagando esse tipo de coisa. Então, vamos confiar na Organização Mundial de Saúde, vamos confiar no Ministério da Saúde, vamos confiar nos jornais e nas fontes de jornalismo que são corretas, que são éticas, que querem o bem do povo. Porque é muito complicado quando a gente começa a repassar o que não sabe se é verdade ou não. Isso confunde as pessoas, isso atrapalha toda a prevenção. Então, lembrar que lavar as mãos, evitar os aglomerados, evitar o contato íntimo, cumprimentar, o estar próximo, o beijar, o abraçar, isso é uma forma de segurança, isso é uma forma de proteção, isso é uma forma de prevenção. Vai muito mais além do que eu mesma. Quando a gente se previne, a gente está protegendo o outro, não só estamos protegendo a nós mesmos.
estamos protegendo aos outros, a nossa família e toda uma população. Então não dá mais, não cabe mais pensar de uma forma egoísta e achar que se eu ficar doente tudo bem, eu tenho um bom plano de saúde, eu não tenho nenhuma doença de base, eu não vou morrer, vai ser só uma gripe leve. Não é assim. Você precisa pensar no outro, porque essa pandemia ela só será vencida quando as pessoas entenderem que o coletivo ele se sobrepõe ao individual. A importância do coletivo ela está muito acima do individual e nós precisamos pensar de forma coletiva, tá? Os idosos, eles também podem ter dificuldades em entender por que não podem sair, por que não podem estar próximos, por que precisam mudar a rotina. E eles precisam entender isso de uma forma clara, de uma forma branda e de uma forma amigável, entendendo assim que tudo isso é feito para o bem comum e principalmente para o bem deles, mostrando a eles o quanto eles são importantes para nós, né? Uma outra dica que eu quero falar é sobre o consumo com responsabilidade. A gente não precisa ir no supermercado e comprar todos os vasos de álcool gel ou de álcool líquido. A gente não precisa ir na farmácia e comprar todas as caixas de vitamina C e tudo que tiver de luva e máscara, entendeu? A gente precisa consumir com responsabilidade, sabendo que existem outras pessoas que também vão precisar. Inclusive pessoas que podem precisar muito mais, que estão doentes, que estão em uma outra situação, que precisam desses materiais de proteção individual com uma frequência maior que nós. Então, precisamos pensar também nisso. Então, para tudo isso, precisa-se ter bom senso, tá? Nesse bom senso, a gente pensa, respeite as regras. Se sua escola parou, se sua faculdade parou, se você não está de férias, você está em casa, é um momento de refletir, é um momento de reorganizar as coisas em casa, aquelas atividades que você não fez há muito tempo e que você deixou para lá, talvez seja um momento de você fazê-las, é o momento de você pensar em alguma estratégia que possa continuar trabalhando, mesmo sem estar no convívio direto com outras pessoas, porque a gente também precisa trabalhar, a economia precisa te girar, peça comida em casa, peça coisas em casa, mas assim, receba com responsabilidade, né? Limpe as mãos ao receber, cuidado com o que você recebe, com os recipientes e tudo. E vamos pensar que não é só a sua pessoa. Se você fica doente, lembre que há muitas pessoas que estão colocando a própria vida em risco em nome da coletividade. São profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, todos os técnicos de limpeza, todas as pessoas que estão de forma laborativa ajudando a controlar essa pandemia. Então, vamos pensar de forma coletiva, com muito bom senso e lembrar que não é porque sua escola está fechada, não é porque a sua faculdade também fechou que você vai estar na pracinha, que você vai estar na lanchonete, batendo papo, que você não tem sua responsabilidade. Você tem sim. E procura cumprir a sua responsabilidade em casa, sem colocar a vida do outro em risco, tá? Mais do que dicas, né? Foi uma consulta online. Muito obrigada, doutora Alba, por suas dicas, por seus aconselhamentos e parabéns por esse trabalho tão bonito que a senhora vem desenvolvendo aqui na nossa cidade, na nossa região, que antes, além do coronavírus, torno a dizer, antes de expandir no mundo, a senhora já vem passando recomendações, já vem falando, já vem trilhando em relação a isso e também por suas dicas em relação às nossas crianças, adolescentes. Muito obrigada. Profissionais assim que a gente tem que mais do que bater palma. Parabéns. Muito obrigada por sua participação no Fica a Dica. Beijo enorme. Falamos sobre a parte física, a parte de cuidados, de prevenções em relação ao coronavírus, mas não podemos deixar de falar, não podemos esquecer da parte também psicológica. Por isso, com muito prazer, recebo hoje aqui no Fica a Dica o Dr. Caio Guerra, que vai passar algumas dicas
Gente, ele além de passar dicas e falar um pouco sobre esse assunto, ele vai passar dicas também de prevenções. Você que tem síndrome do pânico e você que passa por algum momento de ansiedade e que a situação realmente, às vezes, por mais que não se passe, por mais que a pessoa não tenha o problema de ansiedade, o problema de síndrome do pânico, acaba que uma situação dessa acaba gerando. Então vamos acompanhar, ficar com as dicas do Dr. Caio Guerra, psiquiatra de Ilhéus e região. Acompanha aí. Olá meus amigos, eu me chamo Caio Guerra, sou médico, atuo na área de psiquiatria e estimulação magnética na cidade de Ilhéus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Covid-19, o coronavírus, relacionando com os transtornos mentais. Estamos vivendo em um momento de muita ansiedade e medo por parte da população, devido principalmente às notícias falsas que estão circulando em redes sociais ou em aplicativos de conversa, onde notícias sem embasamento científico nenhum estão gerando mais medo, mais apreensão e mais desespero em grande parte da população. Nos pacientes que têm transtorno de ansiedade e ou síndrome do pânico, essas informações falsas acabam gerando gatilhos para crises de pânico ou ataques de pânico. Esses pacientes têm ido à emergência apresentando esses quadros devido a um medo exacerbado a algumas notícias que vem lendo. Outro exemplo de como os fake news podem atrapalhar esses pacientes são pacientes que estão parando de usar o medicamento, acreditando que aquele medicamento vai baixar sua imunidade. Tudo isso através de notícias falsas que estão circulando nas redes. Então eu queria deixar algumas dicas para ajudar aos pacientes e as pessoas que se algum dia tiver um ataque de pânico ou uma crise de pânico. A primeira dica que eu queria deixar para vocês: procurem sempre fontes confiáveis e seguras. Um exemplo é o site do Ministério da Saúde. A segunda dica que eu queria deixar para vocês: não acreditem em tudo que vocês estão recebendo, ouvindo ou lendo em redes sociais, aplicativos de conversa. A maior parte ou grande parte é fake news. A terceira dica que eu queria deixar para vocês é uma técnica que ajuda a diminuir o nível de ansiedade e ajuda a tirar você de uma crise de pânico, por exemplo, um ataque de pânico. Você vai colocar sua mão esquerda em cima do tórax e sua mão direita em cima do abdômen e vai tentar inspirar e expirar, mexendo apenas a sua mão que está embaixo. Ou seja, vai fazer uma respiração que a gente chama diafragmática. Isso ajuda a diminuir os níveis de ansiedade e ajuda até a retirar de uma crise de pânico. Nós estamos vivendo realmente uma situação muito grave, requer seriedade, requer mudanças de hábitos, requer mudanças de comportamento. Nós temos realmente que ficar mais isolados, evitar aglomerações, lavar sempre as mãos, aumentar a frequência na lavagem das mãos, se não possível usar o álcool em gel e evitar o pânico. O pânico só realmente vai atrapalhar nesse combate ao coronavírus. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem me procurar nas minhas redes sociais. No meu Instagram é Dr. Caio F. Guerra. Um abraço, obrigado pelo convite e até a próxima. Dicas maravilhosas, viu? Já aprendi, vou ficar aqui, vou fazer também. Vou ficar na dica. Muito obrigada, doutor Caio, por sua participação. E muito obrigada também, doutora Alba, a todos que participaram. O que eu deixo para vocês aqui no Fica a Dica é que a paz do Senhor esteja sempre conosco, que isso tudo vai passar, é só uma fase. Vamos nos prevenir, vamos nos precaver. E é um momento também para refletir. Eu brinquei esses dias com minha mãe, quero dividir com vocês. Esses dias eu tive aquela fase, sabe aquele dia que você fica amorosa? Eu tive com minha mãe. E eu tenho uma semana que eu não consigo pegar minha mãe. Mesmo ela dentro de casa, eu não pego minha mãe. Então abrace mais, quando isso passar, abrace mais, beije mais, fale mais que ama. E vamos aguardar que tudo isso vai passar, que a paz do Senhor esteja conosco, esteja no lar de todos nós, que tudo isso passe e vai passar rapidamente. Muita saúde, muita paz, muito amor para todos vocês. Beijo, beijo e até o próximo Fica a Dica. Tchau, tchau.